Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Casey, sou professora de Biologia e hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre Biologia celular e as organelas. Antes, não esqueça de curtir o canal aí da Casey View e ativar o sininho para toda vez que tiver uma aula nova vocês receberem a notificação, tá certo? Vamos lá então. Então pessoal, para a gente começar falando um pouquinho de organelas, é importante a gente lembrar a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Lembrando que célula procarionte é aquela célula mais primitiva, que veio primeiro, tá? Os primeiros seres vivos, como o caso das bactérias ou arqueobactérias, uma estrutura simples, e posteriormente surgiu as células do tipo eucarionte, que são células já mais complexas, né? Em que há um núcleo protegendo o material genético, como o DNA. Então, como que aconteceu a evolução dessa célula procarionte para uma célula eucarionte? Então, a gente consegue observar aqui nas imagens, inicialmente que em letra A gente teria uma representação de uma célula procarionte, ou seja, simples, sem organelas membranosas, ou seja, apenas a presença de uma organela chamada ribossomo, e uma estrutura bem simples, o material genético fica solto, disperso no citoplasma. Em determinados momentos, essa célula expandiu, certo? Então, a membrana plasmática dela passou por processos de invaginação. Então, a gente consegue ver aqui na sequência, né, a figura B, C e D, em que tem essa célula aumentando de tamanho, expandindo seu volume, e, consequentemente, essa membrana começa a invaginar, ela começa a se fusionar, formando compartimentos. E a gente consegue ver, né, na letra D uma célula maior já cheia de repartições, cheia de invaginações. Então, são essas invaginações que possibilitaram o surgimento de uma célula eucarionte, porque nesse momento teve a formação, a separação de um núcleo, que é uma região mais central, já protegida por uma membrana nuclear, chamada carioteca, e a gente consegue ver várias invaginações que também vão possibilitar a criação das organelas, tá? Das organelas chamadas membranosas, como é o caso do complexo de Golgi, os retículos endoplasmático liso e rugoso. Então, na verdade, o surgimento de uma célula eucarionte é a partir de uma célula procarionte, que passou por esse processo de expansão e invaginação, tá? Então, para a gente conhecer um pouquinho da diferença e do surgimento dessas células. Lembrando de uma célula procarionte, como eu já falei, uma célula mais primitiva, mais simples, mas é importante a gente falar um pouco sobre algumas partes dela. A única organela que uma célula procarionte tem, que toda célula procarionte tem, é a organela conhecida como ribossomos. São organelas não membranosas, que elas têm a função de síntese proteica. Mais para frente eu vou falar mais sobre elas. Então, todo e qualquer tipo de célula procarionte, seja bactéria ou cianobactéria, apresenta ribossomo. Só que tem outras estruturas, certo, que também a gente localiza na célula procarionte, como a presença do citoplasma, que é o conteúdo gelatinoso, né, que preenche o conteúdo celular, a presença de uma membrana plasmática, como toda célula apresenta, né, uma membrana que separa o meio interno do meio externo. As bactérias apresentam, além da membrana, externamente na parede celular. Algumas bactérias apresentam ainda uma cápsula protetora sobre a parede e sobre a membrana, mas isso não é para todas as células, todos os tipos de bactérias, certo? Existem estruturas chamadas de fímbrias ou piles, que são pelinhos, que vão ajudar em alguns casos na locomoção ou na questão de um tipo de reprodução das bactérias. Tem uma estrutura bem interessante chamada de plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio é um material que ele também apresenta DNA, a gente chama de material extracromossomal, que não é o DNA principal, né, da bactéria. E esse plasmídio ele é responsável pela resistência bacteriana. Então, quando confere resistência, por exemplo, uma bactéria a um tipo de antibiótico, por exemplo, é graças a essa estrutura, né, desse DNA, que é o plasmídio. Além disso, tem a região chamada de nucleóide, que não é um núcleo, é apenas uma região onde é encontrado o material genético, né, o DNA disperso no citoplasma. Esse DNA é importante falar que ele é uma molécula única, tá? Então, as bactérias têm um cromossomo só e ele é circular, então ele começa e termina no mesmo local. Algumas bactérias apresentam flagelo, que é uma estrutura importante para a locomoção. E é importante lembrar que esse flagelo, ele não é o mesmo flagelo, não tem a mesma formação do flagelo de um espermatozoide, por exemplo, tá? Esse flagelo é formado por uma estrutura chamada de flagelina, tá? Não é formado por centríolo, que é uma organela que a gente vai falar mais pra frente. E algumas exceções que é importante destacar. Algumas bactérias, elas têm uma invaginação da membrana, chamada de mesossomo, tá? Esse mesossomo, ele vai ser importante para ajudar na divisão das bactérias e também vai ter enzimas respiratórias.
Lembrando que ele é uma exceção e não é todas as organelas, desculpa, não é todas as bactérias que apresentam, né, essa estrutura. E além disso, a gente tem, né, um outro grupo de células procariontes que é representado por cianobactérias, que são bactérias capazes de fazer fotossíntese. Nessas bactérias também existe uma invaginação de membrana, com a presença de clorofila, que permite com que ela faça fotossíntese. Então, também uma outra exceção que a gente tem nessas invaginações membranosas. Então, a membrana fotossintética nas cianobactérias, e é o caso do mesossomo, que também é uma invaginação membranosa, tá? Então, são exceções que ocorrem da parte membranosa de células procariontes. Nas células eucariontes, então, a gente consegue ver que é uma célula bem mais complexa, né? Cheia de organelas. E a maior parte dessas organelas é de origem membranosa, ou seja, elas apresentam membrana. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas organelas, a função delas na célula, né? Lembrando que os ribossomos são organelas não membranosas, presentes também em células procariontes, e uma estrutura, né, uma organela chamada de centríolo, ela também é uma organela não membranosa, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também na sequência. Então dá para ver a diferença, a célula eucarionte mais complexa, ela tem maior tamanho, cheia de invaginações, né, que forma as organelas, e ela tem a presença do núcleo, né, protegendo o material genético, no caso o DNA. Falando um pouquinho então do citoplasma, tá? Toda e qualquer célula, seja ela procarionte ou eucarionte, elas apresentam um citoplasma. O que é esse citoplasma, né? Citoplasma é um conteúdo gelatinoso, um conteúdo fluido, que apresenta as organelas e as reações metabólicas ocorrem também nesse local, né? As organelas ficam mergulhadas no citoplasma. O citoplasma recebe outros nomes, ele pode ser chamado de citosol, de aloplasma, de matriz citoplasmática, tá? Existem várias nomenclaturas, mas é tudo a mesma coisa, é tudo citosol ou citoplasma, certo? Tanto procarionte como eucarionte tem, dependendo de ser animal ou vegetal. E é no citoplasma que ocorre, né, a grande parte das reações metabólicas das organelas. Esse citoplasma é formado pelo quê? Né? Ele é formado principalmente por água, proteínas, açúcares, ácidos nucleicos, também a gente pode encontrar, como no caso até da célula procarionte, né, com o DNA disperso. Agora, falando um pouquinho mais da estrutura das células, a gente vai falar de uma estrutura chamada de citoesqueleto, tá? O que é o citoesqueleto? Como o próprio nome diz, é o esqueleto da célula. Ele é responsável pela sustentação. Então, assim como no nosso corpo humano a gente tem o esqueleto que ajuda a dar mobilidade, movimentação e sustentação, o citoesqueleto das células tem essa mesma função, certo? Questão de movimento, forma e sustentação. Então, coisas importantes a destacar sobre o citoesqueleto, tá? Ele vai ajudar a aderir uma célula a outra, ele vai dar essa forma, essa sustentação e permitir alguns tipos de movimento. Então, vai permitir o movimento, por exemplo, das células musculares, tá? Que é o deslizamento de fibras, vai permitir o movimento de organelas dentro das células, porque as organelas elas não vão ficar estáticas, elas vão ter certa movimentação. As células vegetais, a gente consegue observar aqui na imagem que os cloroplastos também apresentam essa movimentação que a gente chama de ciclose, tá? Então, eles vão movimentando-se ao longo da célula. Tem aqui a imagem também que a gente consegue ver de uma ameba, né? Que ela consegue fazer a movimentação do citoplasma expandindo através de falsos pés chamados de pseudópodes. Então, ela expande nesse citoplasma e com a ajuda do citoesqueleto, ela consegue fazer essa movimentação, né? Esse movimento ameboide. A presença de cílios e flagelos, né, e a movimentação desses cílios e flagelos também é graças à atuação do citoesqueleto. Então, o que é esse citoesqueleto? O citoesqueleto, né, é uma rede de fibras proteicas, então é um conjunto de proteínas que vai permitir a sustentação e a movimentação. As principais proteínas que tem nessa rede é a actina, a miosina e a tubulina. Uma coisa importante de destacar é que o citoesqueleto ele tem tanto em célula procarionte como em eucarionte. Tá? Se vocês pegarem livros mais antigos de biologia, vai falar que só tem citoesqueleto em célula eucarionte. Mas isso já caiu por terra, certo? Foi provado que células procariontes elas têm um citoesqueleto mais simples, com proteínas parecidas, né, com actina e tubulina, e tem também essa função de sustentação. Então, sim, células procariontes têm citoesqueleto, tá? E na formação dessa rede proteica do citoesqueleto, existem 3 tipos de proteínas principais, que são os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos, ou chamados filamentos de actina. Então, esses 3 grupos proteicos, eles vão auxiliar na parte de movimentação, de sustentação, de divisão celular, de batimento de cílios e flagelos, né? Ou seja, vão permitir
Sustentação, basicamente, movimentação das células. Então, vamos falar um pouquinho sobre as organelas citoplasmáticas. Começando pelas organelas não membranosas, aquelas então que elas não têm uma formação, como a gente comentou, do processo de invaginação, tá? Elas não têm uma membrana formando elas externamente, que é o caso do centríolo e dos ribossomos. Então, começando pelo centríolo, tá? O centríolo é essa organela aqui que parece, inclusive, aquela massinha espaguete, né? Aquela que tem um furinho no meio. E os centríolos, eles são formados por 9 trincas de microtúbulos, tá? No caso, o microtúbulo é aquela rede proteica que eu comentei lá no citoesqueleto, né? Um tipo de proteína que forma esse centríolo, é uma proteína chamada de tubulina. Então, os centríolos, eles são encontrados apenas nas células eucariontes e ainda não é em todas as células eucariontes, tá? Por quê? Os chamados vegetais superiores, que são os vegetais mais complexos, que é o caso das gimnospermas e angiospermas, o caso dos pinheiros, das plantas que já têm frutos e flores vistosas, elas não vão apresentar o centríolo na sua composição. E os fungos também não, tá? Mas as células eucariontes do tipo animal e os primeiros vegetais, que são briófitas e pteridófitas, vão apresentar essa organela. Então, essa organela, ela normalmente se duplica, então ela fica em par e ela é responsável, ela auxilia no processo de divisão celular. Quando essa organela, então, ela é encontrada numa região chamada de centrosoma, que é o local em que ela fica, né? Normalmente em dupla, antes dela atuar. Em relação à função, então, do centríolo, tem basicamente duas funções. É formar os chamados corpos basais. O que é isso? É formar a estrutura percursora dos cílios e flagelos. Então, os cílios, no caso, a gente tem aqui uma imagem de um paramécio, né, batendo os cílios. Esses cílios, né, que são bem numerosos, auxiliam na parte de movimentação. E no caso dos flagelos, que aqui a gente tem, né, um GIF mostrando espermatozoides batendo, também é formado pela essa estrutura chamada de centríolo. Tá? Então, primeiro forma essa estrutura percursora, que é os corpos basais, e dá origem ou ao cílio ou ao flagelo. Então, aqui a gente tem uma imagem como que ocorre essa formação. Tá? Esse microtúbulo, ele apresenta um par central e 9 duplas dispostas para formar, então, o cílio ou o flagelo. Então, é um pouquinho diferente da formação lá do centríolo que a gente falou. Tá? Então, ele tem uma mudança de conformação. Além disso, o centríolo auxilia na questão de divisão celular, em que ele emite fios, digamos assim, que são fibras que vão prender os cromossomos para, na hora de ocorrer a divisão celular, eles não literalmente se embolarem. Então, esse centríolo emite essas fibras, esses fios, que prendem numa região dos cromossomos, que vão auxiliar na hora de puxar essas fibras e separar os cromossomos na hora da divisão celular. Então, o centríolo, função de formar cílios e flagelos e função de auxiliar na divisão celular. Outra organela bem importante da gente lembrar, não membranosa, é o ribossomo. O ribossomo tem que lembrar que eles estão presentes tanto nas células procariontes como eucariontes. Essas organelas são formadas por RNA ribossômico e proteínas, e elas são formadas numa região central do núcleo chamado de nucleolo. Os ribossomos, eles apresentam duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, como a gente consegue ver aqui na imagem. E essas subunidades, elas ficam separadas, elas só se juntam no momento em que o ribossomo, de fato, vai atuar. A função do ribossomo é síntese, ou seja, a produção de proteínas. É importante lembrar que o ribossomo dos seres procariontes, ele não é igual ao dos seres eucariontes, certo? Essas subunidades, elas têm uma formação diferenciada. E é importante destacar que os procariontes, eles têm um ribossomo chamado de 70S, enquanto ele tem uma subunidade menor 30S e outra subunidade maior 50S. E os eucariontes, eles são formados, então, por ribossomos do tipo 80S, com uma subunidade pequena 40S e a maior de 60S. Tá? Se vocês somarem, não vai fechar o cálculo, tá? Por quê? Porque esse número, ele tem a ver com uma questão de sedimentação. Então, é um cálculo que é feito por sedimentação, por isso que é esse S de sedimentação. Então, não é pela junção, tá? Não é somando que vai se ter o total de 80 ou de 70, tá? Então, essas subunidades, elas têm valores diferentes. Os ribossomos também, vale destacar que eles não são encontrados apenas em um local, eles são encontrados em vários locais da célula. Por exemplo, grande parte dos ribossomos são encontrados livre no citoplasma, alguns são aderidos no retículo endoplasmático rugoso,
tanto que por isso que ele tem esse nome de rugoso ou granular, que são esses grânulos, os ribossomos, aderidos na carioteca do núcleo, então na membrana nuclear também tem ribossomos, e também dentro de duas organelas, que são as mitocôndrias e os cloroplastos. Então lembrem-se que o ribossomo pode ser encontrado em vários locais. Sempre ele tem função de síntese proteica. Uma coisa importante de destacar é que os ribossomos que estão livres no citoplasma, as proteínas que eles produzem normalmente para uso interno, ou seja, para a própria célula. Então aqui a gente consegue ver o funcionamento do ribossomo, tá? Aqui essa animação mostra, então, ali as duas subunidades divididas, elas se unem e começam a fazer o processo de síntese proteica. Então aqui a gente tem o processo de transcrição e tradução. Podem ver que essa organela está percorrendo pela fita, aqui em azul, que é o RNA mensageiro, né, que tem a mensagem para produzir a proteína, e esse ribossomo ele vai deslizando, né, literalmente, por essa fita e vai produzindo uma proteína. Então, chega, né, um tipo de RNA que a gente chama de transportador e começa a síntese proteica. Então, cada uma dessas estruturas coloridas aqui que ele está trazendo são aminoácidos, que vão se unindo através de ligações peptídicas e formando a proteína. Então, vale destacar que o ribossomo ele tem 3 sítios, tá? 3 regiões, que é a região E, a região P e a região A. Então, é o EPA. O que é o E, o P e o A? O E é o sítio de saída desse RNA transportador. O P é o local onde ocorre a formação, a ligação peptídica mesmo, onde se mantém a construção da proteína, né, ligando-se a aminoácidos. E a região A é o local de entrada do RNA transportador, que está transportando o aminoácido. Então a gente consegue ver aí, né, nessa animação, o funcionamento do ribossomo, ou seja, ele está produzindo proteína nessa situação. Falando de outra organela, tá? Uma organela agora encontrada apenas em células eucariontes, tanto do tipo animal como vegetal, que é o retículo endoplasmático. A gente tem nas nossas células 2 tipos de retículo. O chamado retículo endoplasmático liso, que ele tem esse nome liso porque ele não apresenta ribossomos aderidos, e o retículo chamado de rugoso ou granuloso, que ele apresenta, né, os ribossomos aderidos. Então, esses retículos é um grupo de tubos de bolsas achatadas que eles são interligados. Uma coisa importante de destacar é que muitas pessoas confundem o Golgi com o retículo, né, ou com os retículos no geral, na célula. Então, uma dica é, normalmente, 99% das vezes, quando vocês localizam o núcleo da célula, quem está aderido, unido ou muito próximo ao núcleo é o retículo, tá? Primeiro o retículo rugoso e, na sequência, o retículo liso. Falando então primeiro do retículo rugoso, chamado de granular também, ele apresenta uns pontinhos que são os ribossomos aderidos, e como a função do ribossomo é síntese proteica, o retículo rugoso tem essa função também, síntese de proteínas. O que difere é que, como eu falei, os ribossomos soltos no citoplasma produzem proteínas para o seu uso interno, e o retículo rugoso normalmente produz proteínas de exportação, ou seja, proteínas que vão passar por um processo de maturação e vão sair da célula para atuar em outros locais. Também o retículo rugoso ele ajuda na fabricação de enzimas, lembrando, né, que toda enzima é uma proteína, e também de alguns hormônios proteicos, como é o caso da insulina. O retículo liso, ou A granular, lembrando que A é negação, né, então não granuloso, sem esses grânulos, ele é encontrado em células eucariontes, como o retículo rugoso, e ele tem a função de síntese de lipídios, principalmente. Então, lembrem, LD liso, LD lipídio. E, além disso, ele ajuda a produzir hormônios esteroides, como a testosterona e os estrógenos, né, que são hormônios sexuais. O retículo liso tem uma função bem importante de desintoxicação celular, tá? Estima-se que mais ou menos 70, 75% dessa organela é responsável por eliminar o álcool do nosso corpo. E também em caso de drogas, e quando eu digo drogas, não são drogas ilícitas, mas no caso até de fármacos, tá? De medicamentos. Então, quando a gente toma um medicamento que é um composto, né, artificial, nosso corpo vai eliminar depois de um tempo, e quem ajuda bastante nessa desintoxicação é o retículo liso. E ele também tem a função nas células musculares de armazenar cálcio, para na hora que vai acontecer a contração muscular, liberar também esse cálcio. O complexo de Golgi, então, ele é formado por bolsas, né, por sacos achatados. E diferente dos retículos, ele não tem ligação. Então, são bolsas, parecem umas panquecas achatadas que elas não têm conexão entre elas. O Golgi tem várias funções. Uma das mais importantes é a secreção celular. Então,
ele é responsável por armazenar excretas, ou seja, coisas que devem ser eliminadas da célula, e também secretar, ou seja, através de vesículas, ele vai liberar essas vesículas para fazer o processo de exocitose, mandar para fora da célula o que não presta mais. O complexo de Golgi também é responsável por formar uma organela chamada de lisossomo, que a gente vai falar na sequência. Também produz vários polissacarídeos, tá? Ou seja, do tipo de carboidratos, então vai ajudar na síntese desses polissacarídeos. Acontece também a produção do acrossoma. O que é o acrossoma? Então, o Golgi faz a cabeça, o capacete do espermatozoide. Então, na hora que vai acontecer a fecundação, existem enzimas que são liberadas, né, no ovócito para perfurar as camadas, né, e ocorrer de fato a fecundação. Então, quem produz esse capacete, chamado de acrossoma, é o complexo de Golgi. E também acontece algo bem importante no Golgi, que é a maturação de proteínas. Eu falei que o retículo rugoso, ele produz, né, proteínas normalmente para exportação. E essas proteínas, elas não saem prontas do retículo endoplasmático rugoso. Elas precisam passar por um processo de maturação. Então, elas vão sair do retículo rugoso, vão passar para o Golgi, para esse processo de maturação, e aí serem eliminadas, né, para atuarem fora da célula. Então, aqui a gente tem o processo de maturação. Então, coisas importantes para a gente ver. Aqui a gente tem o retículo rugoso, então com a presença dos ribossomos, aqui as bolinhas em vermelho, e a gente vai ter a liberação, então, dessas proteínas para ir para o complexo de Golgi sofrer essa maturação. Então, a gente tem o lado do Golgi que fica de frente para o retículo endoplasmático rugoso, e essa face de frente a gente chama de face cis, que é aquela que recebe as vesículas, né, contendo as proteínas para maturação. Acontece dentro do Golgi a maturação. Quando essa proteína está pronta, ela é eliminada pelo lado oposto, chamado de face trans, né, para ser utilizada na célula ou para sair da célula e ser utilizada em outro local. Então, a gente tem aqui a animação mostrando, ó, sai do retículo endoplasmático, passa pelo Golgi, ocorre o processo de maturação, sai essas vesículas com as proteínas já maduras para atuar na célula ou fora da célula, né, o que normalmente ocorre. Então, falando de mais uma organela, que é o lisossomo. O lisossomo, diferente do complexo de Golgi, que eu recém comentei, ele é encontrado apenas em células animais. O complexo de Golgi é encontrado em todos os eucariontes, sejam animais ou vegetais. Os lisossomos são organelas, então, importante lembrar que vão atuar na digestão intracelular. Então, são responsáveis, né, por quebrar em partículas menores as substâncias. Que substâncias são essas? Podem ser tanto substâncias da própria célula, como substâncias que são externas às células e elas acabam entrando na célula. Sobre esses processos em que o lisossomo atua, existe uma nomenclatura. O processo chamado de autofagia é quando o lisossomo digere algo da própria célula. Por exemplo, uma organela que deixou de funcionar, uma mitocôndria deixou de funcionar, o lisossomo digere ela. Ou em casos de estresse, que está faltando energia para a célula, de uma maneira temporária, ele acaba digerindo, né, outras organelas. Mas isso também são situações, né, esporádicas, não é frequente. Então, a autofagia da própria célula. Quando entra uma partícula externa, por exemplo, uma bactéria, né, invasora que precisa ser digerida, esse processo é conhecido como heterofagia. Então, ele digere partículas externas, né, exógenas, que vêm do lado externo da célula. Além dessas duas nomenclaturas, é importante lembrar e não confundir o que é autólise e apoptose. Então, autólise é auto a si próprio, né? E lise quebra. Então, acontece uma quebra da célula, quando a célula se autodestrói de uma maneira espontânea. Quando que acontece isso? Quando o lisossomo acaba liberando, ele acaba largando as suas enzimas e acaba destruindo a célula, né, espontaneamente. Isso ocorre em momentos isolados, tá? Não é com frequência e é sobre algum comando. E existe também o processo chamado de apoptose, que é uma morte programada. Então, em alguns momentos, a célula, né, dá o comando de quando ela está pronta para morrer. Então, sobre esses processos de autólise e apoptose, né, algumas coisas importantes para lembrar. Então, a autólise, como eu falei, que é a destruição de toda a célula, porque os lisossomos acabam, né, liberando para fora, né, dessa organela as suas enzimas e acaba destruindo a célula toda. Ele tem algumas funções importantes, né, para ocorrer esse processo. Um exemplo é a regressão da cauda dos girinos, né? Então a gente consegue ver aqui na animação o processo de metamorfose do girino, né? Que ele começa então uma vida aquática, em que ele tem uma cauda, importante para ele nadar, e quando ele sai, passa por essa metamorfose, sai para o ambiente terrestre, ele não precisa mais da cauda. Então essa cauda vai ser regredida, vai ter uma regressão.
ela some. Como que ela some? Porque acontece uma autólise, então os lisossomos começam a destruir essas células da cauda que ele não quer mais, certo? Essa é uma coisa importante para lembrar. E o processo de apoptose é quando tem uma morte programada. Por exemplo, quando a mulher entra na menopausa, então ela não precisa mais da camada interna do útero chamada de endométrio. Então, nesse momento, essas células podem ser destruídas. Então, é uma morte programada, não é em qualquer momento. Outro exemplo do nosso corpo, né? O dente ciso. Quando o dente ciso começa a nascer, tem a carninha que fica ali em cima do dente, né? No momento que o dente começa a pressionar essa carninha, as células recebem a mensagem, ó, é na hora da gente morrer. Então, é uma morte programada, certo? É apoptose. É importante a gente destacar que os lisossomos, eles também podem atuar relacionados com algumas doenças, tá? E uma bem importante lembrar é a silicose. O que é a silicose? O pessoal que trabalha principalmente em obras e tem contato com a sílica, com o elemento sílica, esse elemento ele pode acabar se acumulando dentro das células pulmonares e acabar prejudicando na respiração, causando outros problemas também. E o que acontece? Quando acumula, a sílica, que é esse elemento mais sólido, digamos assim, tem grânulos, vai acontecer o rompimento dos lisossomos e vai acontecer a morte das células, né? Porque vai romper e liberar essas enzimas digestivas. Causa vários problemas pulmonares, né? Que a gente chama, então, essa doença de silicose, que é o acúmulo de sílica que causa o rompimento dos lisossomos na célula. Outra organela importante da gente falar que tem em todas as células eucariontes é o peroxissomo. O peroxissomo, então, ele é uma vesícula que ele apresenta dentro dele uma enzima chamada catalase. Essa enzima é bem importante para quebrar radicais livres. Tá? Então, o que acontece? Qual a função desse peroxissomo? Ele vai auxiliar lá com o retículo endoplasmático liso na questão da degradação de drogas, tá? Na questão do álcool e também de fármacos. Então, vai ajudar mais ou menos com 20, 25% nessa degradação, né? Não tem uma atuação tão grande quanto o retículo liso, mas ele auxilia nesse processo. E o peroxissomo ele é bem importante porque ele quebra ácidos graxos, ele quebra nessas gorduras no nosso corpo. Só que no momento que ocorre essa quebra, acontece essa reação, forma-se o chamado peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. E a água oxigenada ela é tóxica às nossas células. Então entra a atuação do peroxissomo. Por quê? Porque com a enzima catalase, ele quebra essa água oxigenada em simplesmente água e oxigênio, que são duas substâncias não tóxicas, certo? Então por isso que é tão importante. Ele vai ajudar nessa questão de atuar contra os radicais livres e não deixar que se acumule o peróxido de hidrogênio, que é tóxico para as nossas células. Existe um tipo em especial de peroxissomo que é encontrado em células vegetais e também de alguns fungos e alguns protozoários, que é o glioxissomo. O glioxissomo ele tem a função nas sementes de ajudar na germinação, em que ele vai fazer a conversão de uma gordura, de um lipídio, em açúcar. E isso vai fornecer, então, energia para essa semente começar a germinar, por exemplo. E vai ajudar em algumas plantas, em casos de estresse, a realização da fotossíntese, tá? Mas ele só atua em caso de estresse. No mais, ele vai ajudar mais no início da germinação mesmo, fornecendo energia, né? Pela essa liberação de lipídio em açúcar, essa conversão.